eventos assim, que sempre me chamou muita atenção na história foi a Guerra dos 30 Anos. E assim, para você entender muito da geopolítica europeia hoje, é preciso a gente estudar, né, entender um pouco dessa Guerra dos 30 Anos. Obviamente que eu não vou explicar nos seus mínimos detalhes, porque é uma guerra extremamente complexa, é uma guerra que envolveu praticamente todas as nações europeias, desde a Suécia, Dinamarca, Itália, Portugal, Rússia, França, né, Espanha, Holanda, né? Então assim, uma guerra multinacional, uma guerra muito complexa, que muita gente sempre relaciona a Guerra dos 30 Anos simplesmente à questão religiosa, mas é a primeira guerra onde começa a surgir, e na verdade se fundamenta, aquela expressão razão de Estado. O que é essa razão de Estado? Razão de Estado é o que, por exemplo, alguns juízes, alguns advogados, alguns promotores do Brasil não fazem, né? Quando eles falam que estão, digamos, à frente de um processo, à frente de uma investigação, porque Deus quis que eles estivessem ali naquele momento para comandar aquelas investigações. Ora, o cardeal Richelieu, que é o grande personagem dessa aula, é o primeiro camarada a pensar que as questões religiosas não devem, de forma nenhuma, interferir nas questões de Estado, nas questões políticas. E aí a gente encontra uma certa correspondência, né, do pensamento do Montesquieu com o Maquiavel. Aquele filósofo que eu tanto gosto, que eu tanto já falei sobre ele aqui no canal, que viveu no ano de 1469 a 1522. Né? O cardeal Richelieu, por sua vez, viveu entre 1585 e 1642. Então existe aí alguns anos de diferença, eles não são contemporâneos, mas comungavam, né, das mesmas ideias. Eu sinceramente não sei se o Richelieu leu O Príncipe, mas fato é que existe algumas correspondências entre as ideias desses dois pensadores, assim como existem as suas diferenças. Né? Por exemplo, Maquiavel era aquele camarada que entendia, né, que uma pessoa ela podia ser uma má pessoa e ao mesmo tempo um bom governante. Né? O Richelieu, na verdade, ele achava que um bom governo era o resultado direto da virtude do governante, ou seja, uma boa pessoa, um bom governante. Né? Mas assim, os dois pensavam nessa coisa, né, de querer separar as questões de Estado das questões da igreja. Né? E aí, por que isso é inovador? Por que isso é importante? Porque a gente está falando de uma Europa ainda, né, com um pensamento católico muito enraizado, mas ao mesmo tempo o surgimento do protestantismo, né, que vai rivalizar diretamente com o poder da Igreja Católica. Vale lembrar que você tem uma série de governantes nessa época que são católicos, e é aí que está o grande problema. Que até a Guerra dos 30 Anos, as motivações religiosas, elas se sobrepõem às motivações políticas. Então, tipo assim, um rei entrava em guerra, um Estado entrava em guerra com outro país, simplesmente porque, tipo assim, se eu sou católico e o meu vizinho é protestante, para mim, ele é um infiel, ele é um camarada que não vale a pena negociar. Então eu vou lá, faço uma guerra contra ele motivado pela religiosidade, simplesmente. Então, ou seja, quando você vê hoje que, por exemplo, a França, que é um país de tradição católica, mas que convive muito bem com a Inglaterra, que é um país de religião protestante, ou sei lá, da Espanha, que é católica e convive com a Inglaterra, que é de religião protestante, você vê que a Guerra dos 30 Anos ela serviu para parar essas arestas religiosas. Tipo assim, a religião, como diria o cardeal Montesquieu, ela serve para enobrecer o quê? O ser, a virtude. Então, tipo assim, a religião é efetivamente aquilo que vai nos dar a nossa salvação, né? Que vai nos oferecer a graça. Enquanto as questões políticas é que vão efetivamente dar o bem-estar para a população. Né? Então, assim, é importante porque, como eu disse, a Guerra dos 30 Anos
ela marca, né, digamos assim, o momento que a Europa rompe com a tradição religiosa e passa a pensar efetivamente na razão de Estado. Como eu falei, o cardeal Richelieu é um camarada muito bacana porque ele é um camarada católico, né, representante dos Bourbons na França, como eu falei, de Luís XIII, mas que vai fazer uma aliança com os protestantes, né? Porque, na verdade, o grande problema dos protestantes era a dinastia Habsburgo. A dinastia Habsburgo ela dominava países como a Espanha, como a Áustria, como a Holanda, né, daquilo que se chamava de Países Baixos naquela época. Ela domina algumas partes da Itália. E você tem, né, algumas regiões da Alemanha também dominadas pelos Habsburgo. Antes não se falava Alemanha, se falava Sacro Império Romano Germânico. Como o próprio nome já indica, eram as terras que pertenciam à igreja. Não que pertenciam à igreja necessariamente, mas que tinha uma tradição católica muito enraizada desde a época do Carlos Magno, por exemplo, né? Então, na verdade, quando a gente fala que a guerra dos 30 anos é uma guerra religiosa, não é necessariamente religiosa. Porque o grande problema aí é o quê? É a ideia de você ter uma grande família que domina a Europa, no caso, os Habsburgo, e a França meio que ficando, digamos assim, acuada no meio desses Habsburgo. E aí você tem, então, a pretensão do Luís XIII e do cardeal Richelieu de aumentarem o poder da França. É aí que está o grande lance. Porque, veja bem, o cardeal Richelieu, ele teve a manha, ele teve a ideia de, em vez de se aliar ou de se submeter aos Habsburgo, exatamente fazer uma aliança com os protestantes, né, da chamada União Evangélica. E essa união de um cardeal da Igreja Católica com os protestantes é que garantiu, digamos, essa grande oposição da França, da dinastia Bourbon, contra os Habsburgo. Então veja bem, o que o Richelieu está pensando? Se eu for pensar só pelo aspecto da religião, eu me associo aos Habsburgo, porque eles são católicos. Só que aí do que adianta eu fazer uma aliança religiosa e ficar sob o domínio desses Habsburgo, ou ficar acuada pelos Habsburgo? Então o que eu faço? Por uma razão de Estado, e essa razão de Estado passa necessariamente pela sobrevivência da França em relação aos Habsburgo, ele mesmo sendo católico, mesmo sendo um cardeal, ele se alia exatamente aos protestantes que eram acuados dentro do Sacro Império Romano Germânico pelos Habsburgo. E aí, ao final dessa confusão toda, vem a chamada Paz da Westfália, né? É um tratado onde, digamos assim, pela primeira vez se pensa que os estados têm que manter a sua autonomia, respeitando-se a religião e a política adotada por aquele país. Na verdade, o que a Paz da Westfália estabelece? Cada um na sua. A igreja ou o governante não pode fazer uma guerra contra outro país simplesmente porque o outro país, o governante de outro país, é de uma religião diferente. Olha a cabeça, né? Olha a arquitetura intelectual, geopolítica que o Richelieu tinha na cabeça. Então, tipo assim, se o camarada é católico ou protestante, para mim não importa. O que importa é a razão do Estado. Então, tipo assim, a religião, ela é boa para o nosso ser, ela é boa para o nosso interior, ela é boa para nos garantir a salvação, ela é boa para a nossa virtude, mas ela não pode, de forma nenhuma, interferir no andamento da política. As pessoas não podem deixar a política ser contaminada pelo aspecto religioso. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, logo depois das invasões napoleônicas, quando veio o Congresso de Viena, o Congresso de Viena ele tinha um tripé. A legitimidade, tipo assim, quem perdeu os tronos, né, na Revolução Francesa e no Império Napoleônico retomava esses tronos. A restauração, que aí vem um aspecto talvez negativo, né, que é a restauração do absolutismo do antigo regime. E por último, o mais importante de todos, que é a manutenção do equilíbrio europeu. Na verdade, o Napoleão, ele é fruto, né, da Guerra dos 30 Anos também. Ele é fruto da Paz da Westfália.
Porque quando a França derrota os Habsburgo, a França se torna hegemônica na Europa. Mas aí que está o grande problema. Sei lá, parece que o poder subiu um pouco a cabeça do Napoleão, né? No sentido de que ele passa a interferir nesse equilíbrio entre as nações. Ele começa a invadir países, ele começa a interferir na política, ele começa a fazer anexações territoriais, rompendo esse equilíbrio. Então, no Congresso de Viena, uma expressão que vai ser muito difundida é essa, da manutenção do equilíbrio europeu. Equilíbrio europeu que foi estabelecido na Paz da Westfália, mas que foi quebrado pelo Napoleão Bonaparte. Como é que isso é importante para os dias de hoje? Perceba que você, na Europa, você pode pegar um trem em Portugal e, acredito eu, viajar de Portugal até Moscou. E aí o mais interessante é que, por exemplo, um país na fronteira da França para a Espanha, a França não chega e fala, não pode passar aqui porque essa é a minha fronteira. Não, há uma interligação. No entanto, respeitando a individualidade de cada país. Quando você pega, por exemplo, um mapa de recursos energéticos da Europa, todos os gasodutos, por exemplo, que aquecem a Europa, passam pelo território russo. Né? Aí, obviamente, que envolve outras questões ali do Mar Negro, do Cáucaso, etc. Tem lá uma série de conflitos da Ucrânia, da Crimeia, enfim. Isso pode ser um assunto para outra aula. Mas é interessante que quando há algum tipo de tensão diplomática entre algum país europeu, não se cogita ou não se tem sequer uma ameaça, por exemplo, da Rússia, de cortar o fornecimento de gás para a Europa. Então eles entendem muito bem isso. Né? O fato da gente ter as fronteiras não quer dizer que isso vá impedir, né, a integração do continente. Então talvez lá na Europa não existe assim, necessariamente aquela chantagem, aquela picuinha dos países. Tipo assim, se o seu time ganhar a Champions League do meu, eu vou cortar o fornecimento de gás da Europa. Não tem isso. Né? Então, assim, a Paz da Westfália estabeleceu que primeiro a política, primeiro a diplomacia, e aí sim, digamos, a religiosidade, as questões culturais, elas ficam restritas àquele país. Isso não pode interferir diretamente na política e no bem-estar daquele país. Isso é o que o Maquiavel e o Richelieu chamaram, então, de razão de Estado. O Estado tem que estar acima de... Valeu?